Galera do mundo do futebol e do canal do YouTube Mundo do Futebol. Excelente dia para todos, excelente quarta-feira. Chegando primeiramente, gente, para passar a agenda de hoje. Tudo começa às 3 horas da tarde com Avaí Kinderman e América Mineiro. Campeonato Brasileiro Feminino, 3 horas. Vamos ter às 4h30 Porto Velho e Vilhena. Campeonato Rondoniense, 4h30 da tarde. Vamos ter também aqui, sendo que às 7 horas, Juventus da Rua Javari e Ferroviária, segunda divisão Campeonato Paulista, 7 horas. 7h30, São Bento e Noroeste, segunda divisão Paulista. Continuando. Bom, gente, continuando por aqui, Vila Nova e Aparecidense, 7h30. Fase final Campeonato Goiano, 8 horas. Vamos ter Tirol contra o Maranguape, segunda divisão Campeonato Cearense. Santos do Amapá e Macapá, Campeonato Amapaense, 8 horas. Brasiliense e Cuiabá, 8 horas também, Copa Verde, jogo da volta. Atlético Paranaense e Operário, Campeonato Paranaense, fase semifinal, jogo da volta, né? 8 horas também. Às 8h30, vamos ter aqui Corinthians e Londrina. Londrina e Corinthians amistoso. Também 8h30, Santos e Bragantino, fase final do Campeonato Paulista. Começando hoje, né? Santos e Bragantino às 8h30 da noite. Continuando. Para fechar, gente, os jogos de hoje, vou passar aqui toda a rodada, que é a última da primeira fase da Copa do Nordeste, certo? Bom, vamos lá. Lembrando que é a última da primeira fase, certo? Todos os jogos de hoje em sequência. Vamos ter América de Natal e Náutico. Repito, América de Natal e Náutico. Sport e Juazeirense. Maranhão e Fortaleza. Ceará e Itabaiana. Também vamos ter Botafogo da Paraíba e Bahia, CRB e Altos do Piauí. Vamos ter também aqui Vitória da Bahia e 13 de Campina Grande, e ABC de Natal e River do Piauí. Gente, são os 8 jogos, todos eles às 9h30 da noite, válidos pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Gente, começando a falar aqui também de jogos de ontem, né? Vamos aqui. Tivemos os seguintes resultados. Vamos começar aqui por Palestina 1, Bangladesh 0. Amistoso de seleções. O Iraque venceu as Filipinas por 5-0. A China venceu Singapura por 5-1. Ou melhor, 4-1. China 4, Singapura 1, né? Me corrigindo aqui. Coreia do Sul 3, Tailândia 0. Amistoso também de ontem. Também aqui tivemos, vamos ver certinho, Taipei chinês. Vamos ver, passa daqui a pouco, gente. Bom, gente, continuando a falar de resultados de ontem. Seleção Kirguiz de futebol 5, Taipei chinês 1. Os Emirados Árabes venceram a seleção do Iêmen pelo placar de 3-0. Também tivemos o Turcomenistão perdendo para o Irã por 1-0. A seleção do Catar vencendo o Kuwait pelo placar de 2-1. Aqui também amistosos, né? Continuando. Vamos lá, gente, mais amistosos. Uganda e Gana 2-2. Aqui também. Esses dois jogos que eu vou passar agora são válidos pela repescagem da Eurocopa. A seleção da Polônia empatou com o país de Gales em 0-0 e venceu nos pênaltis pelo placar de 5-4. Polônia vai para a Eurocopa. Também aqui a Grécia, 0-0 com a seleção da Geórgia e nos pênaltis 4-2 para a Geórgia.
Geórgia vai para Eurocopa de 2024 também, gente. Continuando aqui. Vamos lá, gente. Mais jogos de ontem. Colômbia 3, Romênia 2, Costa do Marfim 2, Uruguai 1, Alemanha 2, Holanda 1, Eslovênia 2, Portugal 0, Irlanda do Norte 1, Escócia 0, Bélgica 2, Inglaterra 2. Também aqui. Vamos lá, gente. Mais jogos de ontem. Senegal 1, Benin 0, amistoso. Mali 2, Nigéria 0, outro amistoso. França 3, Chile 2, amistoso também. Também tivemos Espanha 3, Brasil 3, outro amistoso. Vamos lá, gente. Mais jogos de ontem. Croácia 4, Egito 2, amistoso. França, ou melhor, França não. África do Sul 3, Argélia 3, aqui também amistoso. Ucrânia 2, Islândia 1. E a Ucrânia vai para a Eurocopa também. Continuando. Bom, gente, continuando por aqui, tivemos também, vamos lá, Peru 4, República Dominicana 2, Cuba 1, Nicarágua 0, Argentina 3, Costa Rica 1, de virada inclusive, certo? Amistosos de seleções também aqui. Também tivemos Santana 1, Independente 1, CSA Santana 1, Independente 1, esse jogo aqui válido pelo Campeonato Amapaense. Pela Copa Alagoas, fase semifinal, CSA 3, Murici 0. E o CSA vai decidir com Penedense a final da Copa Alagoas. Continuando aqui. Bom, gente, para fechar de minha parte aqui, também vou explicar uma coisa. Vamos fechar aqui esses resultados, né? Da terça-feira. Eu ia falar segunda, mas ontem foi terça-feira. Bom, o Grêmio Atlético Sampaio venceu por 2-0 o Real. Esse resultado aqui, gente, eu não tenho por confirmado com certeza total, certo? Mas foi o que apareceu pra mim aqui. Bom, qualquer coisa, se não for esse o resultado, eu venho aqui e corrijo em outro vídeo, sem problema nenhum. Campeonato Roraimense, Grêmio Atlético Sampaio 2, Real 0. Bom, também tivemos ontem Campeonato Gaúcho e definida a final, né, do Campeonato Gaúcho. O Grêmio venceu o Caxias por 3-2. No primeiro jogo, havia vencido já por 2-1. Grêmio e Juventude vão fazer a final do Campeonato Gaúcho 2024. Aqui também, gente. E só explicando, gente, que eu não consegui saber o resultado aqui de Guarani de Juazeiro e Pacatuba. Esse jogo foi válido pela segunda divisão do Campeonato Cearense, mas assim que eu tiver informação eu trago aqui pros amigos. Continuando. Gente, passando mais alguns jogos de hoje que acabei não passando na agenda. Vamos lá, né? 10 horas da manhã, Flamengo e Madureira, Campeonato Carioca Sub-20. 10 horas da manhã. 3 horas da tarde, Vasco e Nova Iguaçu, Fluminense e Audax, Campeonato Carioca Sub-20. Vamos ter às 3h30, Chapadinha e Sampaio Corrêa, Campeonato Maranhense. Bom, gente, partindo para notícias do Mercadão da Bola, vamos embora. O Bayern de Munique pode contratar o jogador holandês Xavi Simons, que atualmente está no RB Leipzig e pertence ao PSG, caso o Leroy Sané saia na janela de verão. Na próxima janela, portanto. O Barcelona quer ouvir propostas acima de 60 milhões de euros para, só nesse caso, liberar o atacante Ansu Fati para qualquer clube, certo? Bom, gente, Arsenal, Liverpool, Chelsea e outros clubes têm interesse na contratação aqui do jogador Victor Boniface, do Bayer Leverkusen, gente. O PSG monitora e quer a contratação de Vitor Gyökeres, é esse o nome dele. Esse jogador é um atacante do Sporting
que o PSG monitora para contratar na janela de verão. Bom, gente, partindo para notícias do Mercadão da Bola, vamos embora. O Bayern de Munique pode contratar o jogador holandês Xavi Simons, que atualmente está no RB Leipzig e pertence ao PSG, caso o Leroy Sané saia na janela de verão. Na próxima janela, portanto. O Barcelona quer ouvir propostas acima de 60 milhões de euros para, só nesse caso, liberar o atacante Ansu Fati para qualquer clube, certo? Bom, gente, Arsenal, Liverpool, Chelsea e outros clubes têm interesse na contratação aqui do jogador Victor Boniface, do Bayer Leverkusen, gente. O PSG monitora e quer a contratação de Vitor Gyökeres, é esse o nome dele. Esse jogador é um atacante do Sporting que o PSG monitora para contratar na janela de verão. Vamos lá, gente, mais situações. O Atlético de Madrid quer a contratação do volante André do Fluminense e 50 milhões é um valor que o Atlético de Madrid está disposto a desembolsar. Está disposto a desembolsar, né? 50 milhões o Atlético de Madrid para contratar o jogador André do Fluminense. O Corinthians tem interesse no jogador Sebastian. Como é, rapaz? Andruzzi. Bom, é um jogador do Austin FC dos Estados Unidos que o Corinthians monitora para contratar, certo? Uma outra situação, o Manchester United pode contratar o treinador Thomas Frank para substituir o treinador atual Erik ten Hag, gente. Vamos lá, gente, mais situações. O atacante Aloísio Boi Bandido, que meio que se aposentou do futebol, vai atuar agora pelo Vila São Cristóvão, certo, gente? Clube amador de Santa Catarina. Então, o Aloísio Boi Bandido, atacante, vai atuar por esse clube amador. Bom, outra situação, o Al Hilal está disposto a oferecer 100 milhões de euros pelo atacante Rafinha, do Barcelona. E o atacante Rafinha ganharia o triplo do salário que ele recebe no Barcelona, lá no Al Hilal. Uma outra situação também aqui, de 12 a 15 milhões, é o valor que o Flamengo espera receber por uma ida do zagueiro Fabrício Bruno, que é bem provável mesmo, no meio do ano, certo, gente? Vamos aguardar. Lembrando que essa ida seria para a Europa, certo? Só lembrando também aqui, gente, que ele já recebeu sondagens de clubes da Arábia Saudita e da Europa, né? De fato. Bom, gente, o América Mineiro já está se planejando para o Campeonato Brasileiro e contratou o goleiro Elias, do Itabirito. O atacante Riquelme, que estava emprestado ao Internacional de Porto Alegre, muito provavelmente vai voltar para o Sport, gente. Por quê? Esse atacante é da base do Sport e foi emprestado para o time de base do Internacional. Mas parece não ter se dado bem lá e muito provavelmente no meio do ano ele vai voltar para o Sport, certo? O Bahia ofereceu 2,5 milhões de dólares pela contratação do jogador Eric Pulgar, do Ceará, gente. O Ceará que tenta negociar o zagueiro Lucas Ribeiro com algum clube. Esse zagueiro está fora dos planos do clube cearense. Bom, gente, o zagueiro Felipe André renovou contrato com o Fluminense até 2026. Santos e Atlético Paranaense mantêm o interesse pelo jogador Vargas, certo, do Atlético Mineiro. Rafael Silva, atacante que estava livre no mercado, fechou com a Portuguesa do Rio de Janeiro. Bom, gente, o Colorado Rapids dos Estados Unidos não vai ficar com o atacante Rafael Navarro do Palmeiras. Esse jogador será devolvido ao Palmeiras. O Santos tem interesse na contratação do centroavante Allan Kardec, que já passou inclusive pelo clube, está encostado no Atlético Mineiro. Uma outra situação, o volante Ralph, que já passou pelo Corinthians, atualmente no Vila Nova de Goiás, manifestou o desejo de se aposentar jogando pelo Corinthians. Continuando. Vamos lá, gente. Para fechar, o Goiás sondou a situação do atacante Thiago Galhardo, do Fortaleza. O Goiás tem interesse na contratação do atacante Gustavo,
É Gustavo 25, do Goiânia. É assim como ele é chamado, né? A Lazio monitora a situação de Fausto Vera do Corinthians. 25 milhões é o que o Corinthians pede para liberar o volante. E a Lazio está disposta a contratar. Uma outra situação também aqui, vamos ver certinho para eu passar aqui para os amigos. Passa um próximo áudio, gente, para não causar atropelo aqui.